Hoje você vai conhecer a história de um jogador que chegou até a ser desacreditado por muitos, mas que conseguiu dar a volta por cima e provar o seu valor. Com vocês, a história de Felipe Coutinho. Felipe Coutinho Correia nasceu no Rio de Janeiro no dia 12 de junho de 1992, filho de seu Zé Carlos e Dona Esmeraldinha. Coutinho sempre demonstrou um grande amor pelo futebol, e quando ele tinha apenas 6 anos, seu pai o matriculou na escolinha de futsal do Clube dos Sargentos do Rio de Janeiro. Quando ele fez 7 anos, ele fez alguns testes no time da Mangueira, disputando a Liga de Futsal do estado do Rio de Janeiro. E o mais impressionante é que mesmo ele sendo o garoto mais novo do time, ele foi o que mais se destacou, terminando a competição como o artilheiro. E então, nesse mesmo ano, um tempo depois ele vai para a escolinha de futsal do Vasco. E quando chega 2003, Coutinho decide deixar o futsal e partir para o campo. E logo na sua primeira competição, ele novamente terminou sendo o artilheiro. E então, após alguns anos na base, no dia 19 de junho de 2009, Felipe Coutinho faz sua estreia pelo time profissional do Vasco, em um empate de 0-0 contra o Duque de Caxias, numa partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro daquele ano. Coutinho começou muito bem a temporada de 2010, se destacando no Campeonato Carioca e no Campeonato Brasileiro. E quando chegou na metade da temporada, ele se transfere então para a Inter de Milão, sendo só apresentado oficialmente no dia 19 de julho de 2010. Porém, ele já tinha sido vendido para a Inter desde 2008, até mesmo antes dele estrear profissionalmente com o Vasco. Mas como a FIFA não permite a transferência de atletas menores de 18 anos, ele teve que esperar até 2010. No Vasco, Coutinho jogou 43 jogos e marcou 5 gols. Na Inter, ele estreou no dia 27 de agosto de 2010, entrando no segundo tempo numa derrota por 2-0 para o Atlético de Madrid, na final da Supercopa da UEFA. E infelizmente, logo na sua primeira temporada, ele acabou sofrendo uma lesão no joelho, que fez ele ficar 6 meses sem jogar. E quando voltou, ainda disputou uma boa parte dos jogos na temporada, mas talvez porque ele ainda era muito novo naquela época, ele acabou não conseguindo se destacar muito e pôr em prática todo o seu potencial. E o que aconteceu foi que o time italiano acabou emprestando ele para o Espanhol, no ano de 2012, para ver se ele conseguia pegar um pouco mais de experiência para depois voltar para a Itália. E no Espanhol, Coutinho realmente conseguiu jogar bem e se destacar, e foi eleito a revelação do Campeonato Espanhol de 2011 e 2012, chegando até a despertar novamente o interesse de outros clubes grandes da Europa. E então, com o fim do seu empréstimo, ele voltou para a Inter de Milão em julho de 2012. Na sua passagem pelo Espanhol, ele disputou 16 jogos e marcou 5 gols. Mas, mesmo após ele ter se destacado na Espanha, Coutinho ainda não conseguia pôr em prática todo o seu futebol na Inter, o que fez com que muitas pessoas chegassem a pensar que, assim como muitos jogadores, ele seria apenas mais uma das grandes promessas do futebol que, no fim das contas, acabam não vingando. Porém, o Liverpool ainda acreditava no potencial de Felipe Coutinho e acabou contratando o jogador pelo valor de 13 milhões de euros. Nas suas 2 passagens pela Inter, Coutinho disputou 47 jogos e marcou apenas 5 gols. E no dia 11 de fevereiro de 2013, Coutinho faz então a sua estreia pelo Liverpool, usando a camisa 10, entrando no final do segundo tempo. Coutinho começou bem na Inglaterra e aos poucos ele foi pegando mais confiança e conseguindo se destacar cada vez mais. E então, mesmo após muitos já terem perdido as esperanças em Coutinho, ele finalmente mostrou todo o seu futebol dentro de campo, se destacando na maioria dos jogos do Liverpool, acabando sendo eleito o melhor jogador do time logo na sua primeira temporada. Dali em diante, aquele garoto que era considerado uma grande promessa do futebol brasileiro conseguiu se firmar de vez dentro do futebol e evoluía cada vez mais. Ele estava jogando tão bem que acabou sendo convocado pelo técnico Dunga para disputar a Copa América de 2016. Mas, apesar dele ter se destacado na competição, o Brasil acabou sendo eliminado ainda na primeira fase depois de perder por 1-0 para o Peru. E então, no dia 26 de dezembro de 2017,
Após 4 temporadas, Coutinho completa 200 jogos com a camisa do Liverpool. Naquele ponto, o futebol dele já tinha evoluído tanto que sempre que a janela de transferência abria, muitos clubes europeus tentavam a sua contratação. E um desses clubes foi o Barcelona, que após muitas especulações e rumores, finalmente assinou com Coutinho, com um contrato de 5 anos e meio e com uma cláusula de rescisão de 400 milhões de euros. No Liverpool, Coutinho disputou 201 jogos e marcou 54 gols. Ele estreou pelo Barcelona no dia 25 de janeiro de 2008 e marcou seu primeiro gol contra o Valência, no jogo de volta da semifinal da Copa do Rei. Até agora, apesar de ainda não ter completado um ano no Barcelona, Coutinho já conquistou seu espaço no time e já tem a confiança da torcida, sem contar que é uma das peças mais fundamentais do elenco. Na Copa do Mundo de 2018, o Brasil foi eliminado nas quartas de final, perdendo para a Bélgica. Mas apesar disso, eu acredito sim que o Coutinho tenha feito uma boa Copa. E se a gente parar para pensar, esse jogador tem apenas 26 anos. Ou seja, pelo futebol que ele tem apresentado nos últimos anos, dá para esperar ainda muita coisa desse clássico camisa 10 e que muito provavelmente disputará a próxima Copa com a seleção brasileira. E essa foi a história de hoje, pessoal. Se você gostou, deixa o like. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí e não esquece de ativar o sininho para receber notificação de vídeos novos. Comenta aí quem você quer que seja o próximo jogador que eu conte a história. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Fui!